Essa pandemia trouxe para o Brasil um dos esportes favoritos do brasileiro, que é cuidar da vida dos outros. Pois é, como se já não bastassem os políticos, os burocratas, os secretários, agora todo mundo se acha no direito de cuidar da vida dos outros. Porque se você tem uma epidemia, é de se supor que as pessoas estão se contaminando umas às outras. Então, a maioria da galera prefere cuidar dos outros em vez de cuidar de si mesmo. É aquele velho hábito de vitimização, de terceirização de responsabilidade. Sempre a culpa é dos outros, nunca nossa. Aconteceu um caso recente aqui em Cuiabá, de uma empresária que ficou o tempo todo enchendo o saco para abrir o salão dela. Ela ficava com toda a razão dizendo que os políticos não deveriam definir que atividades que são essenciais, quais que não são. E ela dizia que o salão dela era uma atividade essencial como qualquer outra. E tá certa, porque cada consumidor, cada empresário sabe o que é essencial para a vida dele naquele momento. O consumidor pode precisar de alguma coisa, de algum serviço que as outras pessoas acham que não é necessário. E o empresário, o empreendedor, e quando eu falo empresário, gente, não é o mega empresário, dono de uma grande corporação, um industrial, nem nada disso. Eu tô falando do cara do baguncinha, do cachorro quente, do salão, daquela pequena lojinha lá no calçadão, no centro da cidade, do camelô. Esses caras são os empresários que precisam do sustento deles. Eles precisam ganhar muitas vezes do dinheiro hoje para comprar o pão de amanhã. Se o cara ficar parado sem trabalhar, ele não tem reserva. Então, essa empresária, essa dona de um pequeno salão, ficou por muito tempo batendo que tinha que liberar o salão dela, porque ela precisava trabalhar. Aí, semana passada, veio o decreto do governador e liberou a abertura de salões e de academias, e ela ficou muito feliz que ela poderia voltar a trabalhar, abrir o salão dela, e foi feliz novamente. Só que, junto com isso, o governador também decretou a abertura de todas as atividades não essenciais, né? Mas que a gente sabe que é essencial para todo mundo. Então, abriram novamente restaurantes, barzinhos, conveniências, distribuidoras e coisas do tipo. Para surpresa de absolutamente ninguém, aquela mesma senhora que reclamava que toda atividade é essencial, no dia seguinte foi reclamada a abertura de bares, que estava acontecendo aglomerações nos bares, que absurdo, as pessoas no meio de uma pandemia frequentar bar. Minha senhora, o dono do bar também precisa de sustento, aquela atividade também é essencial para ele. O garçom também precisa do salário, também é atividade essencial. Assim como muita gente pode argumentar que salões de beleza não são atividades essenciais, porque estão apenas lidando com a vaidade das pessoas, você também pode argumentar que um bar não é essencial, porque é simplesmente um lugar para cachaceiros encherem a cara e que é uma atividade completamente dispensável. Vamos analisar por outro lado. Se a pessoa for vaidosa e quiser ir para um salão de beleza simplesmente por vaidade, é um problema absolutamente dela. Assim como se a pessoa quiser só tomar uma cerveja ou encher a cara, também é um problema exclusivamente dele. O argumento que diz que a pessoa vai para o bar só para se aglomerar, pode ser usado também no salão, que as pessoas vão se aglomerar no salão. Por outro lado, a gente pode argumentar que as pessoas não vão no salão só por vaidade. Elas vão por questão de higiene, por cuidados pessoais, básicos, enfim. Tem uma série de motivos que podem ser considerados nobres e justos para as pessoas frequentarem o salão. Assim como tem uma série de motivos nobres e justos para as pessoas frequentarem bares. O convívio social também é uma necessidade básica do ser humano. Os seres humanos são sociáveis por natureza. Às vezes você pode ser casado, pode morar com a família, pode morar numa casa que tem muita gente, mas outras pessoas moram sozinhas. Ir no bar pode ser tão justificável quanto ir no salão. Nós não temos o direito de julgar as necessidades de cada indivíduo. E tem aquele outro caso, às vezes a pessoa foi no salão durante o dia para se arrumar, para ficar bonita, para arrumar o cabelo, para se organizar, para ir no bar à noite. Uma coisa leva a outra. No final das contas, as atividades estão interligadas entre elas. Às vezes o dinheiro que o garçom ganha numa noite, ele pode estar entregando para a esposa dele e no salão no outro dia, no seu salão. Ou ele mesmo pode usar para ir na barbearia, cortar o cabelo dele. Ele também precisa estar bem apresentável para trabalhar no dia seguinte. Com essa questão da pandemia, muita gente pode achar justo querer cuidar da vida dos outros, querer obrigar os outros a usar máscara, ou obrigar a ficar em casa, ou obrigar a ir num determinado local, a não ir no outro. Todo mundo quer ditar uma regra. E se todo mundo quiser ditar a regra na vida dos outros, a gente vai ter um grande conflito, a gente vai ter um grande problema. No fim das contas, todo mundo vai acabar preso, porque cada um quer defender o seu e acusar o outro.
Eu, como defensor da ética da liberdade, tenho uma proposta muito clara. Vamos combinar uma coisa? Cada um cuida da sua vida e seja responsável pela própria vida. Se a pessoa está indo num bar, é um problema dela. Talvez essa pessoa já tenha levado coisas importantes em consideração. Talvez ela more sozinha, talvez ela não tenha contato com pessoas de grupo de risco. A maioria das pessoas não é idiota, como muita gente supõe. As pessoas analisam o risco deles. Tem casais jovens com crianças pequenas que poderiam estar indo para a escola. E o casal poderia estar trabalhando, mas não tá. Às vezes um dos dois tem que ficar cuidando do filho, sendo que não tem risco nenhum. Cada um sabe que risco que pode correr, cada um sabe até que ponto que pode fazer alguma coisa. E se você tem medo de se contaminar, se você tem medo que os outros estejam se contaminando, fique em casa você, se for possível para você. Mas deixe que os outros sejam livres para calcular o próprio risco, para atender a própria necessidade e para buscar a felicidade deles. Aliás, isso é científico, para quem gosta tanto de defender a ciência, né? É científico que os países mais livres, que protegem mais as liberdades individuais e ao mesmo tempo determinam que as responsabilidades sejam individuais, são países mais prósperos. Porque se a gente combinar que cada um cuide da sua vida, isso vai ser um método muito mais eficiente e eficaz de organizar a sociedade do que cada um cuidar da vida do outro. Enfim, se você concorda com a ética da liberdade, se você concorda que cada pessoa deveria cuidar da sua vida e ser responsável pelas consequências das suas ações, curta esse vídeo, siga a página ou o canal e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, meu nome é Edgar Bels, um abraço.